Graça e paz, meus amados. Vamos ler Gênesis capítulo 21, versículo 22. Por esse tempo, Abimeleque, acompanhado de Ficol, comandante do seu exército, foi visitar Abraão. É evidente que Deus está com você, ajudando em tudo que faz. Disse Abimeleque: jure em nome de Deus que não enganará nem a mim, nem a meus filhos, nem a nenhum de meus descendentes. Tenho sido leal a você, por isso jure que será leal a mim e esta terra onde vive como estrangeiro. Abraão respondeu: eu juro. Contudo, Abraão reclamou com Abimeleque sobre um poço que os servos de Abimeleque lhe haviam tomado à força. Eu não sabia disso, respondeu Abimeleque. Não faço ideia de quem seja o responsável. Você nunca se queixou a esse respeito. Então Abraão deu ovelhas e bois a Abimeleque, e os dois fizeram um acordo. Quando Abraão também separou do rebanho mais 7 cordeirinhas, Abimeleque lhe perguntou: por que você separou estas 7 das demais? Abraão respondeu: por favor, aceite estas 7 cordeirinhas como testemunho de que eu cavei este poço. Por isso Abraão chamou o lugar de Berseba, porque ali os dois fizeram o juramento. Depois de firmarem a aliança em Berseba, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, voltaram para a terra dos filisteus. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. E Abraão morou na terra dos filisteus como estrangeiro por longo tempo. Vimos ontem no capítulo 21 que Abraão, ele enfim experimentou a promessa de Deus se manifestando na vida dele através do nascimento de Isaac. E agora no finalzinho do capítulo nos mostra de uma maneira muito fora do contexto deste grande acontecimento da promessa de Deus na vida de Isaac, através da vida de Isaac, mostra uma aliança com Abimeleque. Não só Abimeleque, mas ali estava também um outro comandante. E a gente aprende algo muito importante aqui, que na nossa caminhada com Deus, Deus tem promessas que vai realizar na nossa vida pessoal, mas Deus também quer nos ensinar a fazer aliança com pessoas, ter relacionamentos, compromissos, saber conviver, saber se relacionar com as pessoas. E a gente percebe nessa aliança de Abraão com Abimeleque algumas coisas muito interessantes. Primeiro, a gente percebe que a vida de Abraão testemunhava para Abimeleque que Deus era com ele. É muito interessante a gente perceber o que Abimeleque fala sobre Abraão, no versículo de número 22. Abimeleque fala: é evidente que Deus está com você, ajudando em tudo que faz. Irmãos, é maravilhoso quando a gente pode ouvir da boca de outras pessoas que a presença de Deus, a graça de Deus, a bênção de Deus está sobre a nossa vida. Por isso que Abimeleque quis fazer uma aliança com ele, porque percebeu que o Senhor era com ele. Essa expressão que Deus é com Abraão foi repetida na vida de Isaac, foi repetida na vida de Jacó, foi repetida na vida de José. Tudo em Gênesis. Pessoas que andaram com Deus de tal maneira que quem estava perto percebia. Ou seja, a nossa vida precisa testemunhar de que nós andamos com Deus. A nossa vida deve glorificar a Deus em tudo que a gente faz. As nossas conversas, as nossas atitudes, decisões devem glorificar o nome do Senhor. Abimeleque percebeu: Deus é contigo, Deus tem te abençoado. Em segundo lugar, essa aliança também nos ensina que Abraão, fazendo aliança com Abimeleque, fez questão de ser sincero e ser claro diante das suas palavras. Ele foi muito direto com Abimeleque. Você olha para o texto e vê Abraão agora muito diferente do Abraão lá de trás, que teve medo de falar a verdade para Abimeleque.
escondeu que Sara era sua esposa. No capítulo anterior que a gente viu, ele praticamente mentindo, no capítulo 20 de Gênesis. Agora aqui ele chega para Abimeleque e diz: tudo bem, vamos fazer uma aliança, mas ele diz: olha, tem algo que aconteceu entre a gente que precisa ser bem resolvido. Ele disse que ele foi de alguma forma lesado por causa de um poço. Capítulo 21 de Gênesis, ele reclama com Abimeleque, no versículo de número 24, sobre um poço que os servos de Abimeleque lhe haviam tomado à força. Então, a gente percebe aqui que quando nós caminhamos em aliança, comunhão, relacionamento, é importante a gente ser sincero. Abraão estava dizendo: Abimeleque, eu fui prejudicado, um servo seu tomou um poço meu à força. Então Abraão coloca para fora algo que estava incomodando. É interessante a gente perceber aqui, então, Abraão mais amadurecido. Por que Abraão, lá atrás, não falou que Sara era sua esposa? Por medo, por não confiar no Senhor. E agora, por que Abraão tem coragem de falar? Ele poderia ser mal entendido, mas ele amadureceu. Quando a gente amadurece, nós vamos ter relacionamentos mais profundos, mais sinceros, mais autênticos. Quando a gente amadurece, nós não vamos ficar com medo da reação do outro, porque nós sabemos que o Senhor é o nosso escudo. Então a confiança no Senhor nos faz ser sinceros. Isso é princípio de relacionamento saudável. Há pessoas que passam a vida toda sem ter relacionamentos profundos e saudáveis, porque não querem falar e nem ouvir algumas verdades, alguns maus entendidos que vão ocorrendo no caminho. Toda aliança tem pequenos desgastes que precisam ser superados com maturidade, com perdão, com sinceridade. Então aqui está Abraão fazendo aliança com Abimeleque, sendo sincero, dizendo: isso aconteceu entre nós, espero que não aconteça novamente. E Abimeleque também é muito sincero. Versículo de número 26, Abimeleque diz: eu não sabia disso. Eu não faço ideia quem seja o responsável. Você nunca se queixou a esse respeito. Há pessoas que nós temos reservas e elas não sabem que a gente tem. Elas não sabem que de alguma forma elas podem ter nos ferido, nos decepcionado, elas podem ter de alguma forma não suprido uma expectativa nossa. Por isso que, para aprofundar a nossa aliança, seja com a nossa família, no casamento, com os filhos, amigos, com a igreja, nós precisamos ter essa sinceridade amorosa, uma sinceridade respeitosa que Abraão teve, e Abimeleque também. E em terceiro lugar, no meio da aliança que Abraão está fazendo com Abimeleque, Abraão invoca o nome do Senhor. Mais uma vez a gente vê este homem de Deus, conhecido como o pai da fé, daqueles que creem no Senhor Yahvé e no Messias Jesus. Abraão firma uma aliança com Abimeleque, versículo 32, e também com Ficol, comandante dos seus exércitos. E após firmar essa aliança ali, que tem, geralmente a gente sabe disso, que numa aliança há um comprometimento de ambas as partes, há uma oferta de ambas as partes. Abraão separou ali do rebanho 7 cordeirinhas. Abimeleque pergunta: o que significa isso? Abraão disse: não, isso aqui é um testemunho de que eu cavei este poço, que esse poço é meu. A aliança era para ser perpetuada também para os descendentes, tanto de Abraão quanto de Abimeleque. Então, é importante quando a gente caminha com Deus, Deus tem promessas individuais, pessoais, mas é importante a gente fazer aliança, ter comunhão e compromisso com pessoas, com o corpo de Cristo, com a igreja, com pessoas que Deus vai colocar no nosso caminho. Mas é muito interessante que no meio dessa aliança, no versículo de número 30, versículo de número 33, Abraão plantou uma tamargueira e em Berseba, ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. Mostra então que Abraão, mesmo fazendo uma aliança humana,
ele coloca mais uma vez o coração dele diante do Senhor. Ele invoca o nome do Senhor. A palavra invocar, chamar para dentro. Ele mostra que ele estava fazendo uma aliança com uma pessoa, mas a confiança dele está no Senhor, a dependência dele está no Senhor, a motivação dele é glorificar o Senhor. Então é importante a gente perceber qual é a nossa motivação nas alianças que a gente faz, na comunhão que a gente estabelece. Ele invocava o nome do Senhor, ou seja, a comunhão dele com o Senhor era prioridade, era o que levava ele a confiar, a ter segurança. Ele não ele não fica apenas confiante, porque agora ele tinha mais uma pessoa do seu lado. Ele faz uma aliança com Abimeleque, com o comandante dele, mas a confiança dele está no Senhor. O centro da vida dele é o Senhor. A adoração dele é ao Senhor. E é significativo que ele planta uma árvore, né? Ele planta uma tamargueira, uma árvore muito comum, típica dos desertos entre Ásia e África. E essas árvores no deserto, elas têm um simbolismo muito grande. Primeiro, dá a ideia no texto que Abraão plantou uma árvore ali, mora ali, como símbolo de que ele estava se estabelecendo naquele lugar, que ele queria ficar ali. Essa árvore que Israel ainda tem, vários tipos dela, era um memorial desse momento de Abraão, marcando ali uma cidade, um lugar chamado de Berseba, que é o limite sul da terra de Israel. Várias vezes na Bíblia você vai ver essa expressão de Dan até Berseba, ou seja, do norte ao sul de Israel. Ele planta uma árvore como um memorial, e uma árvore no meio do deserto. Por que uma tamargueira? Justamente por isso. Ela cresce no deserto, ela se mantém verde o ano inteiro, e os viajantes que passam por ali procuram aquele lugar para ter sombra e ter alimento. Assim deve ser a nossa vida. Crescer no deserto, manter sempre a nossa vitalidade diante do Senhor, nossa alma saudável, e ser sombra e ser alimento para outras pessoas. Essa árvore é um bom exemplo do que Abraão foi chamado para ser bênção para todas as nações, através da vida dele com Deus, da comunhão dele com Deus, da dependência dele de Deus. Que Deus nos abençoe com as suas promessas, mas que Deus nos abençoe também com pessoas, com amigos, com irmãos, com parcerias que também fazem parte da nossa vida, com todas as limitações que uma amizade, que um relacionamento vai ter. Nós precisamos de comunhão, nós precisamos de pessoas. A tamargueira é um símbolo interessante de crescer no deserto, mas lá em Jeremias também cita a tamargueira como um exemplo do homem que confia em si mesmo e se isola. Ele vai ser como um arbusto solitário. Então, a nossa vida não deve ser solitária. Nossa vida deve ser uma vida comunitária, de comunhão. Deus usa pessoas para nos acolher, nos ajudar. Deus usa pessoas até com os seus erros para mostrar como nós precisamos amadurecer, perdoar, amar e confiar, sobretudo, totalmente, depender totalmente somente do Senhor, que é o nosso socorro bem presente, que não falha, que é fiel, que nós podemos descansar nele. Vamos orar. Pai, te louvamos porque a palavra do Senhor nos fortalece, nos enriquece, nos alimenta, nos sustenta, nos corrige, nos exorta. Pai, eu oro nesta manhã que o Senhor nos dê discernimento para celebrar o nascimento das promessas do Senhor na nossa vida, mas não nos tornar pessoas solitárias, pessoas egoístas, pessoas que não confiam em ninguém e que não são confiáveis. Torna-nos pessoas, Pai, que possam manifestar o Teu amor de tal maneira que os homens, ao nos olhar, percebam que o Senhor é conosco e possamos ter relacionamentos, amizades, comunhão, para o Teu louvor, para o Teu reino, para caminharmos nessa terra. Pai, nos ajuda a discernir, ó Deus, a importância da comunhão, em nome de Jesus. Amém, Senhor.